Fala, galerinha da física, aqui tá falando é o Fernando Augusto, do canal Física de Altas Energias, e hoje a gente tá gravando mais um vídeo aqui para a equipe Potato, a melhor equipe do estudo da física, da matemática, programação e química do Brasil. Se você faz faculdade à distância, não esqueça, equipe Potato. Para saber qualquer dúvida, procure aí nos comentários. Me procure nos comentários para que a gente possa passar aí o endereço do meu amigo Marcelo Batata. Pessoal, aqui a gente está iniciando o curso de Física 1B, certo? E aproveitando esse espírito das Olimpíadas que a gente está vendo, eu tenho um salto aqui da super campeã norte-americana Simone Biles, tá? E eu acho essa foto bem bacana, porque aqui a gente pode ver a trajetória da Simone durante o salto dela no cavalo. Então, se a gente for acompanhar aqui o salto dela, eu passei um tracinho aqui, ó. Se vocês forem ver, o movimento que ela está fazendo é um perfeito lançamento oblíquo a partir do cavalo, tá? Vocês podem acompanhar aí. E se vocês repararem, eu tracei aqui uma certa região aonde a linha está passando, e vocês podem perguntar por que foi que eu tracei exatamente essa região daqui. Porque se vocês forem perceber, apesar de que a Rebeca e nós sermos corpos complexos por si só, que a nossa massa ela é espalhada, ou seja, você tem um braço, você tem outro braço, você tem as pernas, você tem a cabeça, você tem o tronco, e aí você tem para cada região você tem uma região de massa diferente. Porém, se você observar a figura daí, o que está acontecendo? A trajetória dela, ela está fazendo em torno de um determinado ponto. E esse ponto daí é um ponto que a gente chama de centro de massa. E é sobre ele que nós vamos falar agora. Esse conceito de centro de massa, ele é muito relevante para que a gente passe para o estudo de momento linear, tá? Momento linear, no qual a gente vai fazer o estudo das primeiras leis de conservação, que são muito relevantes no universo, seja tanto ele é, o macroverso como no microverso, ok? Então, fica aí o detalhe, certo? A gente está seguindo a trajetória do corpo da Simone Biles, do seu centro de massa. E por que é que isso acontece? A gente vai ver agora. Então vamos lá, pessoal. A dinâmica do centro de massa. Tudo que a gente fizer relativo tanto a centro de massa, como o que a gente fizer para a nossa parte de cinética, de cinética não, perdão, de momento linear, a gente vai começar isso para um número pequeno de partículas e a gente vai estender isso daí para um número muito grande e posteriormente para corpos contínuos, ok? Então vamos lá. Vamos pegar aqui o primeiro caso, que é o seguinte: olha, a gente tem aqui duas partículas, certo? Unidimensionalmente. Ou seja, aqui a gente está usando o eixo X. Então você tem duas partículas, uma partícula de massa M1, tá? E outra partícula de massa M2. Essas partículas estão sujeitas a duas forças apenas. Ó, tem uma força tem uma força F de 1,2, certo? F de 1,2, que é a força que um está atuando sobre 2, e tem F de 2,1, que é a força que 2 está atuando sobre um, ok? Essas aqui são as forças internas do sistema, ok? É uma força que uma partícula exerce sobre a outra. Além disso, a gente tem aqui do lado duas outras forças, certo? A força F1 externa e a força F2 externa. Ou seja, esse sistema de partículas, com duas partículas, além dele estar exposto às suas próprias forças internas, ele também está exposto a forças externas. Ok? Tá. E segundo a terceira lei de Newton, o que a gente sabe aqui é o seguinte, olha, lá pela segunda lei de Newton, para toda ação existe uma reação de mesmo módulo, mesma direção,
porém que de sentido oposto. Em outras palavras, o que o Newton falava lá para a gente, entendeu? É o seguinte, que o meu F de 1 em 2 ele é igual a menos o F de 2 em 1. É isso que basicamente está falando. Ou seja, essas duas forças elas são iguais em módulo, porém são opostas. Aqui eu quero abrir um parênteses rápido para a gente falar sobre a força peso, tá? O conjunto aqui, ó, por exemplo, você tem um peso colocado sobre uma superfície sólida. O peso está para baixo, e aí, quando a gente faz o estudo lá, você tem o quê? Você tem a força normal. Então, peso e normal. Esse conjunto peso e normal aqui, ó, o peso é igual a menos a normal. Esse conjunto aqui não é descrito pela terceira lei de Newton. E sabe por que não é descrito? Por causa que a lei de Newton ela só vale para a interação de dois corpos, no mínimo, entendeu? E esse conjunto de força peso normal, ele é feito sobre o mesmo corpo, ok? Então vamos lá. Vamos agora aqui passado isso aqui, só uma dicasinha, já caiu em concursos aí, inclusive recentemente em concurso da Petrobras, que tinha um cargo de física, caiu essa questão. Então vamos lá. Pela primeira lei de Newton, o que é que eu posso escrever aqui, ó? Pela segunda lei de Newton. Pela segunda lei de Newton. Pela segunda lei de Newton, o que é que a gente tem? Pela segunda lei de Newton, o que a gente tem é o seguinte aqui, ó. Eu tenho que o conjunto das forças que estão atuando sobre uma determinada partícula, então vamos lá. Vamos colocar a partícula 1 aqui, ó, M1, certo? Vezes a aceleração, tá? A aceleração sobre o corpo 1. E aqui eu quero abrir um detalhe, o seguinte, antes de eu prosseguir, eu não vou usar aceleração. Lembrando que a aceleração de 1, ele pode ser o quê? A derivada da velocidade de 1, no intervalo de tempo. E lembrando que a derivada da velocidade, perdão, que a velocidade é a derivada da posição no tempo. Logo aqui, se eu substituir, ó, eu vou descobrir o quê? Que a minha aceleração A1 vai ser o quê? A derivada segunda de x1 dt, tá? E a gente vai escrever assim porque vai ser muito mais interessante para o que a gente está procurando, ok? Então, eu vou escrever aqui, ó, em termos da derivada segunda da posição. Então, m1 vezes a aceleração, d ao quadrado x, dt ao quadrado, vai ser igual ao quê? As forças resultantes que estão atuando sobre essa partícula. Quem são as forças que estão atuando sobre ela? Primeiro, é a força interna ali, F de 1 e 2, mais quem? Mais a força externa 1, tá? Essa aqui é a nossa primeira conjunto de equações. Aí aqui eu vou fazer em amarelo para M2. Como é que fica? Para M2, a gente vai ter d ao quadrado x2, certo? dt ao quadrado, que vai ser igual a quem? Vai ser igual a... Qual é o conjunto de forças que está sobre a partícula 2? É a força de 2 em 1, mais a força 2 externa, tá? E o que é que a gente sabe sobre isso? Aqui, ó, pela nossa definiçãozinha da terceira lei de Newton, o que é que a gente tem? Que uma é o inverso da outra. Então, o que é que acontece aqui? Eu posso eliminar essas duas forças. Vamos fazer a soma daqui, tá? Se a gente for fazer a soma, o que é que a gente vai obter? Vamos obter, tá aqui, ó, M1, certo? E aqui eu posso botar em evidência, é, vamos fazer aqui M1 mais M2, já botando ele aqui separadinho, certo? E o que mais aqui? A gente vai ter a derivada ao quadrado, certo? De dt ao quadrado, de quem? De, perdão, pessoal, eu inverti aqui a ordem, opa. O que eu queria dizer é o seguinte: se eu jogar a massa para dentro da derivada, como a massa é constante, não vai alterar em nada. Então, ó, eu vou botar aqui, ó, d
ao quadrado, dt ao quadrado, de quem? De M1, X1, certo? Mais M2, X2, ok? Tá aqui. Isso aqui vai ser igual a quem? Vai ser igual... O que foi que sobrou pra gente aqui, ó? Sobrou F1 externo mais F2 externo, tá? E o que é isso aqui que a gente pode escrever? Eu posso escrever ainda de outra maneira aqui, ó. Esse pequeno algebrismo aqui, a gente pode também colocar da seguinte maneira. Eu posso dizer que esse conjunto aqui, só para a gente fechar, é o somatório de I aqui, ó, de FI externo, tá? Com isso daqui, com essa equação aqui em mente, a gente vai poder fazer a definição do que vem a ser o centro de massa, tá? Então, o centro de massa de um corpo nada mais é do que uma média ponderada da massa em relação à sua posição. Então, eu posso escrever o seguinte, olha, o meu x do centro de massa, centro de massa sempre vão estar chamando de cm, tá? O meu x do centro de massa vai ser quem? Vai ser M1, que é a massa 1, vezes a sua posição, que é x1, mais M2 vezes a sua posição, que é x2, sobre a massa total, tá? Sobre a massa total. Vou colocar Mzão aqui. Onde aqui, ó, eu posso escrever que Mzão é o somatório de I de MI, ou seja, todas as massas do sistema. Que para esse caso aqui, que a gente só tem duas massinhas, vai ser M1 e M2, tá? E agora, como é que a gente pode escrever a equação ali em cima, que a gente estava trabalhando, pela definição do centro de massa? Eu posso escrever da seguinte maneira aqui, ó. É, Se eu pegar esse M daqui que está dividindo, passar para o lado de cá, multiplicando, eu vou ter o quê? Que M1x1 mais M2x2 vai ser a massa total vezes o centro de massa. Então, substituindo ali, eu teria o seguinte, olha, D ao quadrado, dt ao quadrado. Aqui, no lugar de M1x1 mais M2x2, vai ter que M vezes x do centro de massa. Isso aqui vai ser igual a quem? Vai ser igual ao somatório, tá? De I de F externo I, tá? Pessoal, quem é que a nossa massa aqui é constante, nesse caso ela sai para fora. Quem é a derivada segunda de uma posição? É a nossa aceleração. Então eu posso escrever aqui da seguinte maneira, ó, que o somatório das forças externas que atuam sobre um sistema de partículas, tá? Nesse caso só temos duas partículas, ele é igual à massa total desse sistema de partículas vezes a aceleração do seu centro de massa. Gente, esse resultado aqui é um resultado isso aqui é vetorial, perdão. Esse resultado daqui é um resultado muito poderoso, muitíssimo poderoso mesmo. Por quê? Porque a gente fez apenas para duas partículas, fez um pequeno algebrismo, essa brincadeirinha aqui, e aí a gente obteve esse resultado aqui. Quando a gente expandir para 3, 4, 5, 1 bilhão, 1 trilhão de partículas, um corpo contínuo, a gente ainda vai bater no mesmo resultado, certo? E o que isso daqui está dizendo para a gente? Olha só, o que ele está dizendo para a gente aqui é o seguinte, olha, o centro de massa de um sistema de partículas responde às forças externas, aqui ó, as forças externas estão atuando sobre o centro de massa, de maneira que é como se toda a massa daquele sistema de partículas tivesse concentrado nesse ponto, que a gente chama de centro de massa, e aí a força estivesse atuando sobre ele, tá? Então tá escrito aqui, ó, que o centro de massa do sistema de partículas responde às forças externas, como se toda a massa tivesse concentrado sobre ele. E aqui eu volto rapidamente para o desenho da nossa Simone Biles, certo?
E se você for olhar da Rebeca ou de qualquer outra ginasta, é a mesma coisa. O que é que está acontecendo aqui? O corpo dela está exposto aqui sobre a ação. Tem o seu impulso ali e tudo, mas basicamente, se a gente considerar aqui que tem a velocidade inicial do salto dela, ele está exposto apenas ao quê? A gravidade. É a gravidade que está atuando sobre o corpo da Simone Biles. Então, essa é a nossa força externa. É a gravidade. Então, a gravidade que está atuando sobre o corpo da Simone Biles está concentrando essa força apenas aonde? Aqui, ó, o peso. Apenas no centro de massa da Simone Biles, tá? Então, isso daqui tem um poder incrível. Esse resultado que a gente obteve aqui é um resultado muito significativo e muito relevante, tá? Espero que tenha ficado claro. Você tem lá um corpo que tem 1 zilhão de partículas. E a gente vai supor que o centro de massa desse corpo, a gente vai ver isso para frente, ele nem esteja dentro do corpo. Ele pode estar do lado de fora, certo? Onde não tenha nenhuma massa. Porque a gente vai ver, por exemplo, imagine que você tenha um toroide, tá? Com a massa bem distribuída. O toroide aqui seria uma rosquinha. O centro de massa do toroide é o centro de massa da rosquinha, tá? Mas o centro de massa da rosquinha não tem nenhuma partícula, tá? Ele é só o vazio. Mas aí, se você for olhar o movimento do centro de massa do toroide, que é sobre o movimento do toroide, vai parecer que as forças estão atuando todas aqui, no nada, tá? E isso é uma coisa incrível, é muito poderoso, tá? Mas vamos fazer alguns cálculos aqui rapidamente para a gente tentar entender bem o que a gente está falando. Vamos fazer o cálculo do centro de massa propriamente dito para dois casos. O primeiro caso é um caso bem simples. Imagine que você tem aqui, ó, uma massa M1, tá? Que é igual a uma massa M2, que é uma massa M, certo? E essas duas massas aqui, elas o quê? Elas têm uma certa distância entre elas. Aqui dignificada pela posição, eu vou chamar de posição x1, posição x2. Nesse caso daqui, essa diferença de dimensão não importa. Por quê? Porque se a gente for escrever aqui a equação do centro de massa, o nosso x do centro de massa, ele é o quê? Como a gente falou, é a média ponderada da massa 1 no ponto x1. Essa massa é x, né? Então fica m vezes x1 mais m vezes x2 sobre a massa total. A massa total é m mais m, ou seja, 2m. Eu posso botar m em evidência lá em cima de maneira o quê? Que x do centro de massa é igual a m de x1 mais x2 sobre 2m. M com m eu corto. O que é que sobrou para a gente aqui? Uma média aritmética simples. Ou seja, se as massas das partículas, dessas duas partículas forem iguais, o centro de massa vai ser a meia distância entre as duas posições dessas partículas. A média aritmética, tá? Simplesmente isso. Isso aqui é importante para a gente ter uma noção de simetria. Ali o que eu falei da questão do toroide, ó. Se você tiver uma rosquinha, se você tiver uma rosquinha, se você tiver uma rosquinha, só que pessoal, perdão, aconteceu algum erro aqui que eu não sei o que foi, mas já estou resolvendo. Então, x do centro de massa é igual a x1 mais x2 sobre 2, tá? Então, o que eu estava falando? Isso aqui é importante para a questão de simetria. Por quê? Porque está indicando para a gente, olha, se os corpos forem simétricos, existe a posição do centro de massa é uma posição equidistante desses dois corpos, tá? E por que isso? Quando eu estava falando ali da questão do toroide, que é a nossa rosquinha, tá? Imagine que esse toroide ele tenha uma distribuição perfeita de massa. Ou seja, se eu pegar um elementozinho daqui, ó, desse tamanho, e pegar um outro elemento equidistante desse tamanho daqui, o que é que vai acontecer? A influência desses dois vai se anular.
De maneira que o quê? O centro de massa vai estar onde? Aqui, ó. Eles são equidistantes, certo? A massa deles dois é a mesma, logo o centro de massa deles dois é aqui no meio. E isso aqui vai acontecer para cada pedacinho desse, certo? De maneira que a massa fica concentrada ali no centro, tá? Então vamos lá. O centro de massa, ele é uma propriedade do sistema de partículas. Ela não depende da escolha que você faz. Independente da escolha que você faz, o centro de massa é o mesmo, certo? Então vamos lá. Imagine que você tenha dois corpos bem massivos, certo? Vamos fazer aqui, vamos fazer só como exemplo aqui rapidamente o seguinte: imagine que você tem o Sol, tá? Você tem o Sol e você tem a Terra. O que é que você sabe aqui? O centro de massa entre o Sol e a Terra é praticamente, embora não seja completamente, o centro do Sol. Por quê? Porque a massa do Sol é muito superior à massa da Terra, certo? Então, o centro de massa, ele começa a se aproximar dos corpos mais massivos. Ele sempre está mais próximo dos corpos mais massivos, tá? Então, ele fica lá dentro do Sol, praticamente no centro, mas não no centro, certo? Então, a escolha que eu fizer do meu referencial do centro de massa, do referencial do centro de massa não, das posições, ela não vai interferir no resultado. O centro de massa sempre vai ser o Sol, embora eu possa ter uma roupagem diferente. Como é que eu estou falando isso aqui? Vamos ver o exemplo idêntico a esse aqui, tá? Imagine que eu tenho aqui, ó, eu tenho um corpo de massa Mzão muito maior que a massa Mzinho, que é o caso ali da Terra e do Sol. Então, eu estou colocando aqui o seguinte, olha, Mzão, ele está distante de Mzinho por uma distância L. E aí eu vou colocar aqui, ó, a origem do meu sistema, esse zero daqui, na posição de Mzão. De maneira que o quê? O meu Mzinho está em que posição? L. L é essa distância daqui, certo? Deixa eu até apagar aqui para não confundir. L é essa distância daqui. Se os dois corpos tivessem a mesma massa, qual seria o centro de massa deles? Certo? Se os dois corpos tivessem a mesma massa, qual seria o centro de massa deles? Seria a posição L sobre 2. Se eles tivessem a mesma massa. Mas eles não têm. Aqui nesse caso, como o M é muito maior que Mzinho, o que é que vai acontecer? O centro de massa, ele vai estar onde? Como o caso lá do Sol, ele vai estar colado no Mzão, tá? Vamos demonstrar aqui, ó. Vamos escrever X do centro de massa, então está tratando unidimensionalmente, certo? X do CM vai ser quem? O X do CM vai ser. Aí vamos lá. Lembrando da definição daqui, vamos botar aqui, Mzão, X1, certo? Mais Mzinho, X2 sobre a massa total, que é Mzão sobre Mzinho, tá? Então vamos lá. Para o caso aqui em questão, X do centro de massa vai ser Mzão. Qual é a posição que a gente colocou? A gente colocou a posição da origem. Então fica Mzão vezes zero, mais Mzinho vezes qual é a posição dele aqui? É o L. Então coloca o L aqui. Sobre quem? Mzão mais Mzinho. Aí vamos lá. Esse termo daqui vai a zero, certo? Sobrou quem? Sobrou Mzinho ali. E aqui, ó, X do centro de massa, tá? Vai ser igual a Mzinho vezes L sobre quem? Sobre Mzão mais Mzinho. Pessoal, se a massa de M é muito maior do que a massa de Mzinho, significa o quê? Que essa divisão aqui, ó, essa divisão daqui, ela vai o quê? Ela vai tender a zero, certo? Como o corpo de baixo daqui é muito maior, ele tende a zero. É isso que ele está dizendo para a gente. Ou seja, como é muito maior, a gente vai se aproximar, à medida, quanto mais M for maior, mais a gente vai se aproximando aqui, ó, dessa posição. Como ele é gigantescamente maior, como no caso do Sol, então tende a zero, que é a posição da massa Mzão. Aí você pode dizer, ah, Fernando, eu não me convenci.
Eu não me convenci. Então, vamos fazer o caso contrário. Vamos inverter aqui a posição das duas massas. Eu vou colocar a massa Mzinho na origem, tá? E vou colocar aqui, ó, a massa Mzão no L. O que é que vai acontecer? A minha massa, o meu centro de massa tem que estar perto de quem? Do meu Mzão, certo? Então, vamos lá. Vamos colocar aqui, ó, novamente jogando a equação. X do centro de massa vai ficar quem? Vai ficar Mzinho, dessa vez agora vezes zero, mais quem? Mais Mzão vezes L, tá? Isso aqui é sobre Mzão mais Mzinho, ok? Como é que eu posso escrever isso daqui, ó? Aqui tem o seguinte detalhe. Como o Mzão é muito maior que Mzinho, eu posso dizer que Mzão sobre Mzinho, Mzão mais Mzinho, ele tende ao quê? Ele tende a 1. Por quê? Porque a soma dessa massa daqui é insignificante, tá? Se você somar a massa do Sol, a massa da Terra, a massa do Sol vai ser alterada apenas numa grandeza muito pequena, certo? É imperceptível. Então, se isso daqui tende a 1, o X do centro de massa se aproxima de quem? De L. Ou seja, ele vai estar se aproximando do corpo de maior massa. E novamente aqui, ó, independe da escolha que a gente fizer, certo? O centro de massa, ele sempre vai estar próximo do corpo de maior massa, ok? Prosseguindo aqui, ó, um caso intermediário para a gente fechar essa primeira parte da aula. Imagine que você tinha aqui ó, um corpo de massa M e um corpo de massa 2M. Novamente aqui, ó, separados por uma distância L. Então, eu escolho uma posição 0 e uma posição L aqui e vamos ver o que acontece, tá? Vamos ver o que acontece aqui passando, vai ficar x do centro de massa, x do centro de massa é igual a quem? É igual a mzinho vezes zero mais 2m vezes L sobre quem? Sobre 3m. Ok? Como é que fica aqui? X do centro de massa vai ficar, ó, sobrou aqui, vamos lá. O termo zero, ele desaparece porque está zerado. Esse M pode cortar com esse M daqui. Sobrou o quê? 2 terços. Tá? Então, a posição do centro de massa é 2 terços próximo, 2 terços de L, próximo de quem? Ó, se eu dividir em 3 partes, certo? Então, isso aqui seria 1 terço de L, 2 terços de L, 3 terços, que daria 1, né? Então, a posição do meu centro de massa vai ser ou aqui ou aqui. Qual é que vai ser a minha escolha correta? Vai ser aqui. Por que que vai ser aqui? Porque é mais próximo do corpo de maior massa. Esse é meu centro de massa, ok? Tá? Vamos passar agora para uma questãozinha aqui, certo? Vamos avançar aqui um pouquinho, ok? Eu tenho aqui 2 patinadores, certo? E eles estão atuando aqui sobre o gelo. Deixa eu ver quantos minutos falta aqui de aula. Opa. Ainda dá tempo de fazer um pouco mais, tá? Olha só, eu vou paralisar a aula aqui nesse instante para que a gente recomece já da questão, para não parar a questão no meio, ok? Então, até já.